são uma figura. Muito bom, né, gente? Muito bom. Glória a Deus. Vocês sabem que eles, Daiane e Daniel, eles estão fazendo o curso superior de artes cênicas. Né? É o reino de Deus se manifestando. Então, Deus abençoe cada um deles. Então, sexta-feira agora, 7 horas da noite, ali em frente, Arco-Íris, vamos ter a festa da Arraial Fértil. E certamente vai ser um ambiente muito legal de comunhão, de a gente estar junto, bater papo. E venha de fato com a sua camisinha xadrez. Eu não sei quem inventou esse negócio, mas está valendo. A gente vai nas lojas de roupa, só encontra roupa quadriculada, é incrível. Deixa eu ver o que eu tenho mais a falar. Sim. Aqueles que ainda já receberam Jesus, mas ainda não se batizaram, a palavra diz que aquele que crê seja batizado. Né? Então, o crer em Cristo está conectado ao batismo. Não são duas coisas que acontecem. Eu posso receber a Jesus, mas não preciso ser batizado. Não, Jesus deixou bem claro, aquele que crê seja batizado. Porque quando você crê para dentro, para você. Mas quando você batiza, você proclama para fora, ok? Aqueles que estão ao seu redor, seus familiares, vão saber que de fato você agora é alguém que caminha com Jesus. E para isso, você que quer ser batizado, a gente está sendo misericordioso, deixando passar esse período aí de frio. Imagina se o batismo fosse hoje, né? A gente escolheu o Roger para batizar todo mundo hoje aqui, a gente só vai ficar dando glória a Deus, aleluia. Então você procure o pastor Paulo, que é o responsável por registrar ali o seu nome e lhe passar algumas informações depois disso, ok? Eu não sei se quantos aqui puderam conhecer a notícia, é coisa de 9, 8 horas, na verdade hoje, né? Porque no Japão, né, estamos aqui agora quase 8 horas, no Japão está amanhecendo. E há poucas horas atrás, então madrugada ainda, aconteceu um enorme terremoto no Japão. Um terremoto de magnitude, né, como eles chamam, né, bem elevado. E o Japão, que são ilhas, né, que estão ali naquela região da Ásia. O Japão é uma nação, um arquipélago, que está localizado numa região de intensa movimentação, ele chama movimentação das placas tectônicas, nome bonito, né? Para uma palavra mais simples, que é terra rachada, né? Então, esse lugar onde o Japão está e aqueles países ali ao redor, ali na Ásia, é um lugar onde há uma incidência muito grande de terremotos. E aconteceu há poucas horas esse terremoto. Na verdade, como já disse, no início do dia de hoje, madrugada, né? E já para eles o amanhecer. E aí, eu estava lendo um pouco sobre o Japão, né? Que é uma das economias mais fantásticas do mundo, né? Um país que praticamente foi destruído por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Estamos falando isso, então, 70 anos atrás. Uma nação que quase que foi aniquilada, né? 2 bombas atômicas, né? Hiroshima e Nagasaki, que só nesses 2 eventos centenas de milhares de pessoas morreram. E a partir desse momento, né, um país que perde a guerra é um país que fica debaixo de domínio daqueles que vencem. E a economia do Japão é um exemplo muito claro para as nações dos dias atuais, por conta da força de vontade do seu povo, né? O Japão é uma civilização já milenar, né? E eles conseguiram reconstruir essa economia, que hoje é uma das maiores economias do mundo, e também uma das nações com a maior capacidade tecnológica no mundo. Um país que, somado à sua população, seria menor do que alguns estados do Brasil. Mas, como uma nação, eles têm
produzido muitas respostas e tecnologias, né? A maioria das vezes, as coisas que a gente compra, ou é made in China, made in Taiwan, made in Indonésia e made in Japão. E uma coisa muito interessante, ainda pensando sobre o Japão, é que por conta dessa área onde eles estão, uma área de muita agitação de terremotos, e onde tem terremoto, e eles estão localizados no arquipélago, e então mar, terremotos, tsunami estão conectados, né? E vocês lembram, né, alguns anos atrás, né, quando aquela tsunami varreu alguns países ali da Ásia e foi uma destruição geral. Claro que estamos falando de fatos que acontecem do outro lado do planeta, né? E que nem sempre ou vem apenas numa linha de notícia, como hoje está, né? Ninguém vê foto, ninguém vê nada, é só uma linha de notícia. Até porque quando isso surge lá, aqui já é um outro dia, então a coisa já ficou até ultrapassada. Mas o Japão, por causa exatamente dessa questão, eles desenvolveram uma construção, porque seus prédios são enormes, né? São prédios de dezenas de andares. Eles, por conta desse ambiente de terremotos, eles desenvolveram uma tecnologia para que os seus prédios, principalmente os mais novos, e as leis do Japão hoje exigem, até mesmo dos prédios mais antigos, que ultrapassem determinado número de andares ou de metros, que eles fossem refeitos na sua base, na sua estrutura, nos seus fundamentos. De tal forma que esses prédios fossem construídos e eles fossem definidos como ou inabaláveis, né? Antissísmicos ou inabaláveis. Então, algumas vezes até a gente, talvez amanhã vai ver algumas imagens, né, de pessoas que estão nos lugares e o troço está sacudindo para um lado e para o outro. Às vezes no supermercado cai as prateleiras, aquela coisa toda, mas dentro do escritório está lá o japonês, tudo sentadinho no computador, e o negócio está fazendo assim, assado, né? E eles continuam ali, não há nenhum pânico, não há evacuação de gente saindo pela cidade, correndo para todo lado, porque eles estão acostumados a isso e desenvolver uma forma de buscarem resistir aos abalos. Resistir aos abalos. Resistir aos abalos. Eu creio que nenhum de nós nunca estivemos dentro de um ambiente de terremoto. De vez em quando aí, o pessoal diz, e tremeu o prédio. Acho que a pessoa caiu da cama, ela achou que todo mundo caiu junto com ela. E ela achou que o prédio tremeu, alguma coisa assim. De vez em quando aparecem umas notícias ali para aquela região do norte do Brasil, que está mais perto da chamada linha de fogo. Mas eu quero pensar um pouco sobre isso. Quero pensar sobre esses abalos, que são abalos naturais, os terremotos. Mas que tudo aquilo que acontece no ambiente natural é um reflexo daquilo que já está acontecendo no ambiente espiritual. Então, se há abalos sísmicos acontecendo sobre a Terra, existem abalos que também estão acontecendo nos céus. E, na verdade, esses abalos que estão acontecendo nas esferas espirituais, são esses abalos das esferas espirituais que vêm, irradiam e tocam também as realidades naturais. Nós não podemos evitar os abalos. Nós não temos como prevê-los. Existem as tecnologias que até prevê os abalos, mas se prevê meia hora antes, então tenta-se fazer alguma coisa. Mas como em 2011, que aconteceu um abalo no Japão, onde chegou a escala de 9 pontos, alguma coisa, dessa madrugada, lá no Japão, chegou a 6 ou 7, uma coisa assim, que já foi significante. Mas eles
não tem como medir muito isso. Com relação aos tsunamis, eles têm até como medir, porque existem as boias que ficam lá no oceano, e quando, há o abalo, a crosta terrestre se movimenta, então formam-se as ondas e elas vão, cada vez mais se tornando mais fortes. Então é possível detectar que vem uma tsunami forte, mas algumas horas chegando no litoral. Mas seja como for, é uma diferença muito pequena entre o saber e o experimentar. O saber do que vai acontecer e experimentar o que está se tomando conhecimento. Logo, não há muito tempo do que fazer. Por conta disso, então, eles procuram essas técnicas para tentar manter de pé aquilo que está sendo abalado. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 3, versículo 16. Joel, capítulo 3, versículo 16. E o livro de Joel é conhecido, por nós como um livro carregado de proclamações proféticas. Inclusive, a mais conhecida, Joel 2, que fala sobre o derramar do Espírito. Joel capítulo 3, 2 versículos apenas, diz assim: o Senhor brama de Sião. Bramar é uma voz forte, é um som, As ondas do mar, elas rugem, elas bramam. E aqui a linguagem natural para aquilo que acontece na realidade espiritual diz que o Senhor brama de Sião e fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Os céus e a terra tremerão. Você pode repetir isso? Os céus e a terra tremerão. Diga, mas o Senhor será o refúgio do seu povo. E ele continua: e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu, o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Veja que o texto diz que o céu e a terra tremerão. Os céus e a terra, ou seja, algo por inteiro, algo amplo, algo abrangente, não é exceção. E dentre o que não é exceção é Jerusalém. Então, Deus usando a vida do profeta Joel para falar a respeito de abalos. Não abalos físicos, mas abalos na dinâmica do mundo espiritual, abalos na vida, abalos nas circunstâncias, abalos nos ambientes, abalos na sociedade, abalos das realidades espirituais. Só que o Senhor, junto com esses abalos, Ele diz: eu estou presente. Ele está presente tanto nos abalos, quanto no livramento a estes abalos. Agora eu queria que você também pulasse agora para o Novo Testamento. E vamos para Hebreus capítulo 12. Versículo 26. Que diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas. Diga, ainda uma vez por todas. O que você entende ainda por uma vez por todas? Vai acontecer um movimento de abalo maior, mais intenso do que até então se tem conhecido. Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra
ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas. Ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas. Diga, a remoção das coisas abaladas. Como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaláveis ou não são abaladas permaneçam. Então, os abalos, eles não reconhecem limitações. Os abalos, assim como diz o profeta Joel, e agora aqui o apóstolo falando em Hebreus, diz que vem sobre todos, diz que vem sobre a terra, onde as coisas que serão abaladas ou abaláveis, elas vão ser removidas, no sentido de que as suas estruturas estabelecidas vão desmoronar. Porém, em meio a desmoronamentos, o Senhor está no meio, porque Ele vem para manifestar o seu reino que é inabalável. Logo, aqueles que estão ligados ao reino, em meio aos abalos, permanecerão de pé. Eu creio que, na verdade, eu estou profundamente convencido que antes que Jesus volte, antes da segunda vinda de Cristo, os abalos de Deus vão promover um despertar. Porque na hora de um terremoto ninguém consegue dormir. Na hora do terremoto todo mundo acorda. Volto a dizer, aqui no Brasil de vez em quando a gente toma conhecimento de uns abalos de 2 pontos, alguma coisa. Alguém esbarrou no prédio aí, sacudiu. Tem um prédio até no centro do Rio de Janeiro chamado Balança, mas não cai. Né? Que não é o nome de um programa de televisão, mas sim é um prédio que parece que tem uma oscilação lá, enfim, por causa dos ventos. Está próximo ali do litoral da Bahia. Então, eu entendo que quando o abalo vem, quando o terremoto vem, não tem como ninguém permanecer dormindo. Vai haver um despertar. E eu creio que nós vivemos o tempo de entrada dos abalos de Deus na nossa vida pessoal. Mas não é um abalo para destruir. Porque aquele que está sob a rocha, Jesus diz que vêm as tempestades, vêm os abalos, vêm os ventos fortes, vêm os terremotos, eu incluo. Que da mesma forma vem sobre aqueles que estão construindo a vida sobre a areia, sobre aquilo que é frágil, sobre aquilo que não é sustentável. Mas quando os abalos vêm, eles revelam aquilo que está firme. Eles revelam aquilo que de fato é sólido na nossa vida. Quando os abalos vêm, faz com que as coisas que se aderiram à nossa vida, por conta de escolhas e opções, elas são sacudidas. No sentido de que elas sejam desconectadas da nossa vida. Para que aquilo que Deus está fazendo permaneça na nossa vida, na nossa experiência como filhos de Deus. Se a gente pudesse escolher, a gente diria que ninguém quer passar por terremoto, ninguém quer passar por abalo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas quem de nós aqui ora, ô Pai, obrigado, porque eu espero nessa semana uma nova aflição chegando na minha vida? De jeito nenhum. A gente vai logo e diz, ô Senhor, livra-nos do mal. Então a gente não quer experimentar esse momento. Mas esse tempo de abalos serve para que nós mesmos avaliemos as nossas estruturas. Avaliemos aquilo que a gente está construindo, porque Jesus veio para estabelecer o reino que é um reino inabalável.
E é possível que eu ou você estejamos construindo naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos nos dedicando, naquilo que estamos investindo a qualidade melhor do nosso tempo, aquilo que estamos investindo como prioridade da nossa vida, seja em algo que é abalável. Imagina você trabalhar por algo, preparar, se envolver, se dedicar, se lançar, mas desconectado do reino de Deus. Então tudo aquilo na minha vida, na sua vida, que estiver desconectado do reino de Deus, ou seja, que não haja nesse lugar, ou nesse fazer algo que promova o reino de Deus. Então a gente pode promover o reino de Deus nos negócios. Como? Tendo negócios justos. Isso é reino de Deus. É reino de Deus um relacionamento santo. Ninguém, nenhum de nós, está falando aqui os jovens não comprometidos, não ainda envolvidos em vida a dois casados. Ninguém precisa de regras, o que deve fazer, o que não deve fazer. Você tem a palavra. Só que vem um tempo que o Senhor está dizendo, eu estou abalando tudo aquilo que é abalável. Ou seja, tudo aquilo que na vida minha e sua, em Cristo, que não promova o reino de Deus, Ele vai abalar. Por quê? Ele está no meio dos abalos. Ele, o Senhor, está no meio dos abalos. Para que a essência daquilo que é melhor em nós não seja levado, mas que possa permanecer. Para isso, gente, a gente precisa fazer escolhas muito corretas. Certa vez Jesus, ele contando uma parábola, ele falou a respeito do joio e do trigo, que crescem juntos. E assim, uma primeira forma de interpretar, a gente sempre conecta o seguinte: o joio é aqueles que não têm a Jesus e o trigo é aqueles que não têm, que têm a Cristo. Eles crescem juntos. No meio da igreja tem joio e tem trigo. Eles crescem juntos. Mas eu quero convidar você a pensar no joio e no trigo que cresce dentro da gente. Porque é muito fácil a gente olhar para fora e identificar o joio do outro. É Jesus falando, você está olhando para o cisco do seu irmão e você não vê a trave que está dentro de você. Ou seja, você não consegue ver aquilo que é incômodo diante dos meus olhos. Fale para alguém que está mais próximo de você, tem trigo e joio crescendo dentro da gente. Sabe por que eu digo que tem trigo e joio? Bom, tem trigo crescendo, é fácil de entender, porque você está em Cristo Jesus, você tem uma nova natureza, é a graça de Deus que está sobre você agora. Não vive mais você, mas é Cristo que vive em você. Então a gente pega todos esses princípios, todos esses valores, e eles apontam para uma coisa, o trigo, aquilo que fala do reino de Deus. Mas existe o joiozinho, que cresce, às vezes, numa inveja, numa competição, num olhar de menosprezo, a falta de amor e de misericórdia no trato do outro, o ser duro com a falha alheia, mas ser indulgente com a falha própria. Então tudo isso é joio. E o Espírito de Deus fala para mim e fala para você: eu estou abalando essas coisas, para que aquilo que é verdadeiro permaneça. Essas duas realidades crescem juntas, e Jesus disse, não arranca, deixa crescer. Mas vai chegar o momento que Ele vai enviar. Aí vem os abalos, né? Vai vir um anjo entrando na sua casa, eis que te digo, servo do Deus vivo. Eis que estou aqui com uma foice para tirar
vosso joio. Não. Deus está abalando as realidades do meu viver, do nosso viver. Se o teu coração tem estado no reino de Deus, pode ter certeza. Tudo aquilo que precisa ser movido, tudo aquilo que precisa ser removido, tudo aquilo que precisa ser tocado dentro da nossa vida para ser mudado, pode ter certeza. O Espírito Santo de Deus, com toda a sua habilidade e sabedoria, vai abalar. É essa boa notícia também que a gente tem. Jesus disse: aquele que está na luz, as trevas já não mais governam sobre ele. Então, quando a gente fala de luz, a gente fala de plenitude de luz, né? Mas quando a gente fala de entardecer, é meio luz, é meio escuridão. Então, é uma mistura de luz e escuridão. Quem tem a Cristo, vive na luz. Mas a gente não pode deixar de considerar que algumas vezes tem uns eclipses na nossa vida. E as coisas ficam escuras. Não escuras por conta das coisas que acontecem na nossa vida como desafios, mas escuras pelas práticas consentidas, que precisam de mudança. Mas a boa notícia é que a luz vence as trevas. Essa é a boa notícia. Eu sei, tem joio crescendo junto com o trigo, eu sei que é abalo, mas se o teu coração está firmado nele, ele vai abalar tudo que é abalável para aquilo que é firme dentro de você. Glorifique o reino, glorifique a Cristo, porque Ele veio para estabelecer na minha vida, na sua vida, onde quer que você esteja, um reino inabalável. Certa vez o apóstolo Paulo, ele fez uma citação da experiência de Elias, no período que ele estava como profeta, trazendo a voz de Deus para a sua nação. Em Romanos, no capítulo 11, apenas ouça. Paulo falando a respeito disso, ele diz assim: o que ele disse, porém, a resposta divina? Quando Elias diz para o Senhor, só eu fiquei. É sobre isso que Paulo está falando. E aí Deus respondendo para Elias, e Paulo faz essa declaração, ele diz assim: reservei, diga reservei. Reservar é a palavra que significa separar. Então, na geração de Elias, nos dias de Elias, quando todo mundo se curvava diante de Baal, e Deus havia levantado a voz profética naquela geração, através de Elias, dizendo que ele iria abalar os poderes de Baal. Então, ele abalando os poderes de Baal, ele também estaria abalando aqueles que dobravam os seus joelhos a Baal. E dobrar os seus joelhos a Baal, trazendo a aplicação, não é estar se dobrando diante de um ídolo, diante de uma imagem. Tudo aquilo que eu dedico à minha vida, isso se torna o centro da minha adoração. E a palavra de Deus diz que o centro da minha adoração é Ele. Tudo vem dEle. Tudo é para Ele. Tudo volta para Ele. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu vivo. Neise trouxe uma ministração há pouco tempo, dias atrás. Ela falando dessa dicotomia que se estabeleceu na igreja, do espiritual e do natural, do secular. Não existe nada secular na minha vida, trabalho não é secular. É Deus que estabeleceu o trabalho, então é para o louvor da sua glória.
Segunda-feira não é um mau dia. Segunda-feira Deus estabeleceu, entenda, os dias da semana. Então é para o louvor da glória dele. Então tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, tem que ser para o louvor da glória dele. Porque todas as coisas foram criadas por Deus para o louvor da sua glória. E Deus coloca o homem como centro do ambiente que leva diante de Deus essa adoração. E nessa geração onde tanta gente está se voltando para Baal, nessa geração dos dias de Elias, que não é muito diferente da geração dos nossos dias, quando a gente vê que o amor de muitos tem se esfriado, quando a gente sabe que é um tempo de muita mistura, o santo e o profano parece que começam a serem misturados nos comportamentos, porque na verdade, nos fatos, eles sempre serão distintos. Luz e trevas nunca vão comungar junto. São tempos que a verdade está sendo trocada por aquilo que é falso. Tempo que a santidade sai de moda. E o que se evidencia são as paixões da carne. Será que Deus, quando nos criou e na formação da nossa identidade nos faz jovens, onde todo libido que há dentro de você, quem criou foi Deus, para o louvor da glória dele. Então a santidade é o que é inabalável. Mas tudo aquilo que é paixão da carne vai ser abalado. As decepções, as desilusões, os investimentos, a dedicação de vida. Se isso não produz louvor para Deus, se o meu casamento não produz louvor para Deus, se a minha ação de pai não produz louvor para Deus, se a minha ação como líder ministerial não produz louvor para Deus, se a minha vida no meu relacionamento com aquele que eu nem conheço não produz louvor para Deus, se todo o ambiente do meu viver não produz para o louvor, não produz o louvor para a glória de Deus, essas coisas Deus diz, eu vou abalar para que permaneça tudo aquilo que é para o louvor da glória dele. Porque ele diz que ele vai abalar aquilo que é abalável. Então, tudo aquilo que já se apegou a gente como comportamento, como uma prática de vida, onde a gente desacralizou aquilo que é sacro, aquilo que é santo. A gente fez separação de secular para espiritual, quando na verdade tudo é espiritual. Criação de filhos é espiritual, é simples entender. Mas fazer um negócio, comprar um carro, é espiritual. Comprar uma casa é espiritual. Movimentar sua conta bancária é espiritual. Tudo na nossa vida é espiritual, porque somos um espírito. Eu estou falando para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Você é essa pessoa? Então Elias, na sua geração, numa geração que todo mundo estava se curvando a Baal, ou seja, se curvando a essas coisas, se afastando de Deus, decidindo por si próprio o que fazer. Deus não faz parte mais da construção da minha história, dos meus sonhos, dos meus projetos. Elias vem e diz assim, Senhor, só eu fiquei. E Deus diz para Elias, não, nesta geração que você está, eu reservei. Eu gostei dessa palavra. Eu fui procurar esse sentido dessa palavra. Ela tem palavras que saltam na Bíblia, né? Eu reservei para mim 7.000 homens. Agora você imagina 7.000 homens. Aí fala de gênero. Agora imagina 7.000 homens líderes de famílias. 7.000 famílias que não dobraram seus joelhos a Baal.
Essa expressão significa, no grego, né, porque ela está no Novo Testamento, e Paulo, quando escreve para gregos, então, obviamente, ele escreveu, Tércio, né, que é o escritor, escreveu em grego, kataleipos, significa aqueles que passam pela tempestade e não param, atravessam. Que coisa linda! Quem são aqueles que Deus reservou? São aqueles que Deus não remove da tempestade. A tempestade veio sobre todo Israel. A fome e a seca veio sobre todo Israel, inclusive sobre os 7.000. Entende isso? Todos eles estavam no mesmo pacote. Mas Deus está dizendo, eu reservei, ou seja, Deus está dizendo, por eles eu me responsabilizo. Por eles, mesmo em meio à falta, eles não terão falta. Porque eu estou no meio deles, eu sou o provedor. Então eles são aqueles que passam pela tempestade e não param, pelo contrário, atravessam. Passam pela tempestade. Então, se as tempestades chegam, elas chegam por razões, sejam provocadas ou não provocadas. Jesus estava na terra como homem, mas ele não provocou tempestades por atos errados. As circunstâncias vinham. E às vezes a gente fica perguntando para Deus, é possível a gente ver, por que, Senhor, isso? Por quê? É porque você está na terra. Enquanto você estiver na terra, vem os abalos, vem as tempestades, mas saiba aproveitar esses momentos. E que mais ainda, que você seja um daqueles que Deus reservou, que Deus separou, não colocou eles numa redoma onde eles ficaram isentos das pressões, ele os ficou na pressão. Ou quando ele orou para que não chovesse sobre a terra, e não choveu durante 3 anos e meio, onde ele ficava, chovia. Não. Mas é nesse momento que você conhece o sobrenatural, porque a sua vida está conectada a um reino inabalável. Apóstolo, esse ano de 2018, 2019 tem sido um ano difícil? Tem sido, sim. É o ano de desemprego? Tem sido, sim. É ano onde os negócios caíram? Tem sido, sim. Mas se você é daqueles que Deus tem reservado, você vai passar pela tempestade, não para nela, avança, atravessa e chega aos bons portos. Mas existem aqueles que vão ficar na tempestade. Existem aqueles que vão naufragar. Não vão naufragar por conta de uma palavra de maldição sobre eles. Porque a vida deles não está no barco da segurança em Cristo. Se eu posso dizer a síntese dessa palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida nessa noite, é: agarre-se ao reino de Deus. Olhe para a sua vida de uma forma honesta e faça uma autoavaliação e diga: Senhor, o que eu não estou vendo, mas Tu está vendo dentro de mim, que é abalável, Senhor, abala. Por mais que doa, o que a gente precisa se desapegar? Desapega. Oh, MX. A geração de Elias passou. Mas foi uma geração que Deus teve homens e mulheres com quem Ele pôde contar. Quando eu lembro de Davi, você lembra de toda a história de Davi? Menino, sabe lá como Davi nasceu? No Salmo diz: em pecado minha mãe, ele mesmo compondo esse Salmo.
Em pecado me concebeu a minha mãe. Existem alguns autores, não se tem conhecimento disso, mas existem alguns autores que dizem que Davi não era filho natural de Jessé. Daí porque Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi não estava falando da natureza de pecado, porque ele não tinha nem entendimento sobre essas coisas. Mas é possível isso. Então Davi, ele não teve uma história assim muito extraordinária no seu começo. Vocês lembram quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé? Acabaram os teus filhos, não tem mais nenhum. E Jessé havia se esquecido do seu filho mais novo. Tem um que ficou lá no campo. E Samuel disse, não sairei daqui até que ele chegue. E quando Davi entra, o Senhor disse, esse é quem eu escolhi. Naquela geração, Deus saca Davi. E Davi foi o homem que andou segundo o coração de Deus. Então, no meio daquela geração, a geração de Davi, ele surpreendia, ele suplantava aqueles que viviam naquela geração com ele. Ao ponto de se tornar rei de Israel, ao ponto de produzir decisões que marcaram a história de Israel até os dias de hoje. E nós estamos falando de séculos e séculos e séculos. A vida de Davi até hoje fala. As experiências de Davi, as tempestades que Davi experimentou, os abalos que Davi experimentou, geraram e produziram o maior compêndio de salmos que você tem na Bíblia. Existem mais salmos de Davi do que salmos de Moisés ou de outros autores. E os salmos não é outra coisa, senão a experiência vivida daqueles que registraram e escreveram. E você sabe que as experiências de Davi nem sempre foram experiências muito boas, porque eram abalos de Deus, porque Deus tinha um propósito para a vida daquele homem. Deus tem um propósito para a sua vida. Isso não pode ser uma linguagem comum. Sim, eu sei que Deus tem um propósito para todo mundo. Eu sei que eu sou o único nessa geração. Eu sei que você é o único nessa geração para aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. O que Ele estabeleceu para a sua vida, Ele não vai fazer na vida de outros. O que Ele vai fazer na vida de outros é o que Ele estabeleceu para a vida de outros. Mas para a minha vida, sou eu apenas. É você apenas. Então, quando Deus produz abalos, é para que o plano dEle, o propósito dEle, que não causa dores, venha sobre nós. E ao nível de maturidade, ao ponto que você dizer, obrigado, Jesus. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. O negócio está difícil. Mas eu sei que estou nas tuas mãos. Então, Pai, ainda que eu não entenda, eu me submeto. E Davi, um dia, cheio do Espírito, ele disse, eu vou investir tudo que eu tenho. Eu vou construir uma casa para Deus. Presta atenção nisso. Davi entendeu que aquilo que ele tinha, daquilo que nós chamamos de algo natural, ele entendeu que aquilo era para Deus. Ele diz, eu vou fazer uma casa para ti. Todo mundo sabe que foi Salomão quem concluiu. Mas foi Davi que disse assim, vamos trazer a arca para Jerusalém. Foi Davi que disse, vamos colocar ela numa tenda. Foi Davi que disse assim, todo aquele que quiser adorar o Senhor está livre para entrar. Uau. Glória a Deus. Ninguém poderia entrar no templo, ninguém poderia entrar no santuário, senão a cúpula do trovão chamada sacerdócio.
Mas Davi constrói uma tenda. E ele diz, todo aquele que em Israel quiser adorar, é só entrar na tenda. E ele diz, vou fazer mais. Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. E ele estabelece os 24 turnos de adoração. Durante 24 horas do dia, dia e noite, não cessava o louvor e a adoração na casa que Davi edificou para Deus. Deus não pediu isso a ele, mas o coração dele estava no reino. Quando o coração da gente está no reino, a gente vai ver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus se manifestando em cada área do seu viver. E eu quero completar nessa noite com o livro de Abacuque. Não precisa abrir, para você não ficar procurando aí e não ouvir. Abacuque fica mais ou menos ali entre Gênesis e Apocalipse. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Olha o que está escrito no livro de Abacuque. Não vem, o que está na versão? Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? Imagina alguém fazer e ser consumido pelo fogo. Imagine você investir naquilo que você quer, mas não conectar o reino de Deus naquilo que você faz. E depois você descobrir que tudo aquilo não serviu para nada. Porque se não serve para Deus, não vai servir para você. Mas se Deus recebe, pode ter certeza, pode ser a mínima coisa. Isso vai trazer uma profunda alegria dentro de você. Um sentimento de realização. Sua realização qual é? A minha realização é fazer o curso superior. A minha realização é não ser a história da minha descendência, que não teve oportunidades. Eu vou isso, eu vou aquilo. Você dedica seu tempo. Trabalha, estuda. E eu não estou falando que você não deve trabalhar, não deve estudar, porque isso é reino de Deus também. Mas quando você conecta essas coisas como reino de Deus, então você está na universidade. Eu estou lendo um livro que diz assim: por que os jovens, quando entram nas universidades, eles tendem a se afastar do reino de Deus? Se afastam, se desconectam. Na verdade, porque quando entraram, já estavam desconectados. Porque a gente quer colocar um bicho-papão sobre as universidades. Claro que existe uma realidade espiritual, mas existem estruturas. Existem realidades daquele que entra que não está estabelecida. É por isso ele se deixa capturar. Ele se deixa levar por ideologias, por filosofias que governam o mundo que está posto no maligno. E não venha me dizer, não, filosofia é uma coisa boa. Gente, eu estudei filosofia 4 anos. Eu dava aula para os alunos de filosofia, que quando terminava a aula, eles diziam, não estou entendendo nada. Eu não sei como é que é isso. O ser é não ser. Então eu não sei. Como é que é isso? Aí eu sentava com os alunos, marcava com eles antes da aula na universidade. Não, é assim. Sabe por quê? Porque eu fiz teologia. Eu fiz 4 anos de teologia. Nesses 4 anos de teologia, eu estudei 4 anos filosofia. Até um dia que eu levantei a minha antena e fiquei atento. Quando uma professora de filosofia cristã, ou cristã, não sei, entrou dizendo assim, a nossa aula hoje vai ser sobre o mito de Abraão. Eu falei assim, o quê? O mito de Abraão? Essa endemoniada que não faz parte do reino de Deus está dizendo que a história de Abraão é um mito, é um conto, é uma história, é uma coisa inventada, é uma coisa filosófica. E a partir daquele momento minha antena levantou.
Mas eu lembro, gente, abrir esse parênteses aqui, está grande, mas vou terminar. Eu lembro, eu era presbítero da igreja congregacional, da igreja que eu venho de origem. E eu pregava na igreja. Eu fui o primeiro chamado assim, oficial da igreja ainda solteiro. Porque normalmente o oficial da igreja tem que ser casado. Eu era solteiro, já estava no negócio. E aí, por que eu estou falando isso mesmo? Ah, sim, ok. E aí chegou um dia, sabe aquelas irmãzinhas da oração? Porque tem lá também, viu? Sabe a irmãzinha da oração? Não é a irmãzinha do coquinho, não. É gente que está buscando a Deus. Não pense você que a gente tem gente buscando a Deus só no movimento neopentecostal, não. Tem gente buscando a Deus em todo lugar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então está se derramando sobre todo lugar. Até no lugar que o pessoal diz, aqui não entra o Espírito Santo, porque esse negócio do Espírito Santo, segundo a experiência, aqui não entra assim. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E essa irmãzinha chegou assim para mim um dia, depois de eu ter pregado, e a minha pregação foi mais filosófica. Ela chegou para mim, e aquilo marcou a minha vida, quando disse assim, oh, Renan, eu tenho saudades daquele Renan que eu conheci. Eu falei assim, és tu que falas comigo? E ela disse assim, eu gostava de ouvir as suas mensagens. Mas agora o que você fala, eu não entendo nada, porque parece que você nem usa mais a Bíblia. Eu disse, não, que isso, minha irmã? Não, que isso, tá amarrado em nome de Jesus, tá? Não, eu nem falava tá amarrado, esse negócio não existia. E eu terminei aquela coisa toda, terminou o culto, fui embora. Tu lembra disso, né? Eu não lembro quem foi a pessoa. Depois a gente vai lembrar. E eu fui para casa pensando naquilo. A pessoa que mais te ama são aquelas pessoas que mais falam a verdade daquilo que você, às vezes, se fosse possível, você conhecer antes do que elas falariam, você escaparia do momento delas falarem, entenderam? As pessoas que mais te amam são aquelas que falam aquilo que você não gosta de ouvir, ponto. E quando eu cheguei em casa, eu falei isso para a Nelma. Nelma dizia assim, eu também acho. Eu falei assim, o negócio ficou estranho agora. Aí a palavra de Deus diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade será estabelecida. Então presta atenção, porque Deus pode usar o que Ele quer, quem Ele quer. Gente, Deus usou uma mula para falar com Balaão, usou um galo para falar com Pedro. Foi ou não foi? Foi, né? O galo cantou, Pedro lembrou de Jesus, né? Deus usa o que Ele quer quando a gente está preso nas nossas próprias razões. Então Deus usa quem Ele quer para abalar aquilo. Razões são fundamentos dentro da gente. E a gente acha que o mundo tem que mudar a nossa volta, mas a gente não precisa mudar. A gente muda sim. A gente está sendo abalado. Mas Abacuque, tirou? Alô, câmbio? Oi, você está aí? Estava pensando em quê, hein? Te peguei, hein? Depois vamos conversar no gabinete. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? É muito interessante esse texto. Porque ele fala dos nossos próprios trabalhos, das nossas próprias dedicações, mas desconectadas de Deus. E Deus diz então assim, isso que está sendo feito vai para o fogo. Isso que está sendo construído vai ser em vão. Tudo aquilo que você se cansa é em vão. O trabalho de Deus é paz. O trabalho de Deus é alegria. Então, meu amado, venha para o reino.
para que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu, na tua vida. Que essa noite seja uma noite que Deus fale com você. E que tudo aquilo que na minha vida, na minha dedicação, na minha entrega, nas minhas opções, não esteja o reino de Deus em primeiro lugar. Senhor, abala o que é abalável, para o que é inabalável permaneça. Seja abençoado com esta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Ainda que fala sobre a ressurreição de Cristo. No que esse cântico, esse é o teste, no que esse cântico está conectado à mensagem dessa noite? A terra estremeceu. Quem gosta de terremoto? Ninguém. Mas quando a terra estremeceu, a morte foi vencida e Ele ressuscitou. Quando a terra estremeceu, abalou os poderes da morte e a vida veio para fora. Assim será sobre a nossa vida. Ter a Cristo é ter abalos na nossa vida. Hoje é um dia de abalar os poderes daquilo que é contrário à vida de Deus dentro da gente. Amém? Então o cântico, ele selou a proclamação dessa noite. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Oh, é abalo, né? É abalo. Quem estava em Jerusalém naquele dia não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas uma história linda, minha e sua, estava sendo construída naquele dia. Então, muitas vezes os abalos que Deus promove na minha vida, ou em qualquer um de nós, não é somente por nossa causa, ok? Ainda que nós sejamos os primeiros beneficiários, entendendo que nós estamos guardados em Cristo, mas muitas vezes abalos da nossa vida vão abençoar a vida de outras pessoas, porque vão nos tornar pessoas melhores, não somente para Deus, em primeiro lugar, óbvio, mas para o outro. Que Deus abençoe e os guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre você e tenha cuidado de você, que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz mal ou dor, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Último aviso, última lembrança. Gente, falta um mês para o nosso acampamento. Yes! Um mês. Pouco menos do que isso, pouco mais. Hoje é dia 4, amanhã é dia 5. Então, a gente chega lá no dia 6. Quando nós chegarmos no dia 6 lá, já tem que estar tudo quitado, porque na semana inicial de setembro, eu já tenho que passar a relação daqueles que estarão fazendo parte, para que eles preparem todos os ambientes lá. Então, você que se inscreveu para o acampamento, você fez uma boa escolha. Vai ser tremendo mesmo esse tempo de estarmos juntos. Então, pela fé e também com a certeza dentro de você que você fez a escolha melhor, a escolha correta, não deixe de organizar-se para quitar a sua parcela nesse mês de agosto. Infelizmente o último tempo, né? São 6 meses desde quando nós iniciamos o aviso. Shalom, vão em paz. Procure lá o pastor Paulo, a pastora Viviane, Karina. E também, sexta-feira, nossa Arraial Fest.